Olá, eu sou Luciano Martins, aluno do mestrado em Ciência da Computação da UFC. Nesse vídeo vou apresentar meu trabalho de proposta de dissertação desenvolvido sob orientação do professor Arthur Calado e que tem como título Proposta de Arquitetura Flexível de Segurança para Compartilhamento de Contexto em IoT. Aqui temos o roteiro que será seguido nessa apresentação, iniciando pela introdução. Bom, a IoT tem recebido muita atenção nos últimos anos, tanto da indústria quanto da academia. Apesar das evoluções alcançadas dentro desse paradigma, as questões relacionadas à segurança ainda são uma necessidade e um desafio. Isso porque os dispositivos IoT coletam informações dos ambientes e compartilham essas informações com dispositivos por meio de conexões de rede. Como essas informações podem refletir hábitos de usuários, por exemplo, protegê-las contra acesso indevido é um ponto fundamental. Entretanto, algumas características da IoT, como a heterogeneidade e as restrições de dispositivos, dificultam esse provimento de segurança, além de viabilizar o uso de algumas técnicas que já são consagradas em ambientes tradicionais. Além disso, algumas aplicações possuem requisitos especiais de segurança, como é o caso das aplicações sensíveis ao contexto. Essas aplicações utilizam informações de contexto para prover serviço aos usuários, informações essas que podem ser compostas por dados críticos dos usuários. Quando inseridas dentro da IoT, as preocupações com segurança são aumentadas, porque aumenta-se a quantidade de dispositivos fornecedores de contexto e de aplicações que vão consumir essas informações de contexto de diferentes formas. Partindo desses dois pontos, fica clara a necessidade de novos mecanismos de segurança para esse tipo de ambiente. Esses mecanismos têm que levar em consideração tanto as demandas da IoT como suas características, mas também os requisitos de cada uma das aplicações. Nesse sentido, algumas tecnologias têm sido lançadas como promissoras para soluções dos problemas de segurança. Esse é o caso das funções virtualizadas de rede, controle de acesso baseado em atributos e o uso de informações de contexto para fins de segurança. E aqui se encaixa a nossa proposta. Nesse trabalho, nós propomos uma arquitetura de segurança flexível para o compartilhamento de contexto em ambientes IoT. A arquitetura utiliza de módulos executados como funções de rede virtualizadas, políticas de controle de acesso baseadas em atributos e criptografia baseada no contexto das solicitações para prover segurança. Agora vamos fazer um recorte do referencial teórico que embasa a nossa pesquisa. Falando um pouco sobre o paradigma da IoT. Em ambientes IoT, os dispositivos chamados de inteligentes, eles são dotados de sensores que conseguem captar os dados do ambiente e enviá-los para outros dispositivos ou aplicações por meio de conexões de rede. Isso abre espaço para a implementação de aplicações em muitas áreas, como saúde, transporte, logística e agricultura. Porém, para que haja essa interação, muitas tecnologias estão envolvidas. Aqui na figura 1, nós podemos ver algumas dessas tecnologias organizadas na conhecida arquitetura de 3 camadas. Na camada de percepção, nós temos basicamente as tecnologias para coleta de dados, como sensores, por exemplo. A camada de rede cuida da transmissão desses dados coletados entre os dispositivos. Já a camada de aplicação dá suporte às diversas aplicações que podem ser implementadas na IoT. Independente do tipo de aplicação, os ambientes IoT possuem algumas características e requisitos em comum. Um exemplo disso é a escalabilidade, a heterogeneidade em relação aos dispositivos, dados e tipos de conexões de rede e as restrições de recursos computacionais e de energia de grande parte dos dispositivos. Em relação à segurança em IoT, é necessário que sejam protegidos tanto os dados quanto os dispositivos, porque os impactos causados por ataques de segurança, como acesso indevido ou alteração no comportamento dos dispositivos, podem ser muito danosos. Porém, prover essa segurança é difícil, em primeiro lugar, pelo fato de as tecnologias tradicionais, como a que usamos para controle de acesso, criptografia, autenticação, não se adequarem ao paradigma da IoT, ou por demandarem muito processamento e armazenamento, ou por estarem centradas no usuário. Por outro lado, as próprias características da IoT colocam-se como um desafio. A heterogeneidade, por exemplo, faz com que esses mecanismos de segurança precisem lidar com as diferenças entre dispositivos e conexões e também de dados. O mesmo acontece com a mobilidade e a grande quantidade de dispositivos e dados que demandam essas adaptações, elevando a complexidade. Então, as técnicas de segurança em IoT devem levar em consideração alguns requisitos já bem conhecidos da segurança da informação,
como é o caso da confidencialidade dos dados, a integridade, a autenticação, não repúdio e a privacidade, que ganham uma nova conotação quando centrados no IoT. Agora falando um pouco sobre as aplicações sensíveis ao contexto. O conceito de contexto ele vem sendo utilizado há muito tempo na computação. Aqui no slide nós trazemos uma das definições mais difundidas. Então, as aplicações sensíveis ao contexto ou cientes de contexto utilizam essas informações de contexto para prover serviço aos usuários que podem ser desde a exibição de uma aplicação, informação ou serviço, até a execução de alguma ação de forma automatizada ou até mesmo associar a informação de contexto a uma determinada entidade. Porém, antes de serem utilizadas, as informações de contexto passam por uma série de processos que podem ser representadas em um ciclo de vida que nós trazemos aqui na figura 2. Esses processos tratam as informações desde a sua coleta até a sua disponibilização, passando pela formatação, na etapa de modelagem, e extração das informações úteis a partir do contexto, que é a etapa de raciocínio. No que diz respeito à segurança, as aplicações sensíveis ao contexto possuem preocupações adicionais, porque o contexto geralmente é formado por dados críticos associados à entidade, já que eles caracterizam essa entidade. Assim, os ataques de segurança podem prejudicar seriamente um usuário ou um sistema. Quando colocamos essas aplicações dentro da IoT, as questões de segurança são ainda mais acentuadas, porque nós aumentamos a quantidade de dispositivos, originadores e consumidores de contexto e temos uma maior complexidade das informações de contexto coletadas e distribuídas, o que dificulta ainda mais o provimento de segurança. Como nós falamos anteriormente, algumas tecnologias têm se lançado como promissoras para resolver os problemas de segurança em IoT. Vamos abordar algumas delas agora, começando por virtualização de funções de rede. Essa tecnologia basicamente propõe utilizar hardware genérico para executar funções de rede via software, utilizando para isso técnicas de virtualização. Ou seja, as funções de rede como firewall, roteamento, DHCP deixam de ser executadas por um conjunto específico de hardware e software e passam a ser providas por uma entidade virtualizada. Entre os vários benefícios que essa abordagem traz, nós podemos destacar a possibilidade de implementações mais flexíveis de redes, o que pode ajudar a lidar com algumas características da IoT, como a escalabilidade e a heterogeneidade. Aqui na figura 3, nós podemos ver a arquitetura de referência, NFV, do ETSI, que agrupa os componentes necessários para a criação de funções de rede virtualizadas, como é o caso aqui do NFVI, que gerencia os recursos de hardware, transformando esses recursos físicos em recursos virtualizados para a criação de máquinas virtuais e containers, os quais serão base para a implementação das funções de rede virtualizadas, as VNFs. Essas funções são coordenadas pelo componente NFV-Mano, que faz a orquestração e o gerenciamento de toda a estrutura NFV. A nossa segunda tecnologia é o controle de acesso baseado em atributos, ou ABAC, que é um modelo de controle de acesso que utiliza características das entidades, ou seja, os atributos, para decidir sobre o acesso a um objeto. Esse controle é feito por meio de políticas que são estabelecidas com base em um rol de atributos e condições que devem ser cumpridos para negar ou permitir um acesso a um objeto. Aqui na figura 4, nós resumimos a operação do modelo ABAC em sua arquitetura baseada em XACML, desde a requisição até a autorização do acesso ao objeto. A ABAC tem algumas vantagens que são interessantes para a IoT, como, por exemplo, a alta granularidade das políticas e a facilidade e flexibilidade para a implementação dessas políticas. Além disso, com a ABAC nós conseguimos criar um modelo de autorização sem que seja necessário conhecer todas as entidades que possivelmente requisitarão acesso, o que é ideal para ambientes distribuídos. Encerrando o nosso referencial teórico, nós falamos sobre segurança ciente de contexto. Basicamente, consiste em utilizar informações contextuais para decisões de segurança. Ou seja, os mecanismos de segurança, como autenticação, controle de acesso, passam a utilizar informações coletadas em forma de contexto para alterar o seu comportamento através da tomada de decisão. Isso pode trazer muitos benefícios para os sistemas. Um desses benefícios é o potencial de adaptação dos mecanismos de segurança ao contexto atual, com base nas informações de contexto coletadas, que permite decidir qual é o nível ou conjunto de técnicas
de segurança mais adequadas diante daquele contexto. Além disso, existe a possibilidade de lidar com ambientes que mudam de forma muito constante e que são compostos por aplicações de usuários muito distintos. Por isso, segurança ciente de contexto tem sido muito promissora para a IoT. Passando agora para a seção de trabalhos relacionados, nós realizamos na literatura a análise de alguns trabalhos que abordassem a temática do compartilhamento de contexto e da segurança em IoT e selecionamos alguns com base, em primeiro lugar, na semelhança dos objetivos da nossa proposta e, em segundo lugar, se utilizavam alguma técnica das que nós estamos utilizando para alguma finalidade. Foram selecionados, então, 10 trabalhos que estão aqui resumidos nessa tabela. Analisando a tabela, nós podemos ver que controle de acesso baseado em atributos tem sido muito utilizado como recurso de autorização dentro da IoT. E vemos também que muitas propostas não têm um potencial de adaptação, de flexibilidade para vários ambientes IoT. Assim, nossa pesquisa destaca-se das demais por ter um potencial de adaptação aos vários domínios da IoT, graças à utilização de políticas flexíveis. Segundo, porque possui uma flexibilidade no que diz respeito à implementação, à infraestrutura. E, por fim, porque estamos propondo o uso de contexto de solicitação para fins de decisões de criptografia, o que pode prover uma maior segurança, levando em consideração o ambiente organizacional. Chegamos então à nossa proposta. A nossa proposta é uma arquitetura para prover segurança no compartilhamento de contexto em ambientes IoT e é denominada Flexibility for Context-Aware Application Security in IoT, ou acrônimo FCAS-IoT. Nós utilizamos as estratégias de flexibilidade de implementação por meio de agrupamento de funções em módulos de segurança, que são executados como funções de rede virtualizadas, fornecimento de acesso controlado ao contexto por meio de autorização via modelo ABAC, centralização das informações, o que auxilia no gerenciamento e restringe o acesso, e utilização de contexto de solicitação para decidir sobre quais mecanismos de criptografia vão ser usados durante o compartilhamento. Aqui na figura 5, nós temos uma visão geral da arquitetura. Podemos ver que os módulos que compõem o FCAS IoT ficam entre os fornecedores de contexto, que são os sensores, por exemplo, e as diversas aplicações que vão consumir essas informações, atuando como um intermediário no fornecimento de contexto, provendo as funções de segurança. Um ponto forte do FCAS IoT é o fato dele ser baseado em políticas para exercer as suas funções de segurança. Nós propomos a utilização de 2 tipos de política. As políticas de controle de acesso, que vão elencar as regras com base em atributos dos solicitantes e da solicitação para implementar um mecanismo de autorização às informações de contexto. E as políticas de gerenciamento de criptografia, que utilizam o contexto da solicitação, como por exemplo o IP e o horário de chegada da solicitação, para decidir qual esquema de criptografia utilizar no compartilhamento. Essas políticas elas podem ser definidas por proprietários dos dados ou pelos administradores do sistema, satisfazendo as demandas de privacidade e possibilitando uma maior adequação à realidade da organização e do cenário. Com relação ao funcionamento das funções de segurança, nós dividimos em 3 fases. A primeira delas é a fase de autorização. Essa fase tem como objetivo, basicamente, verificar as políticas de controle de acesso e obter as diretrizes a serem seguidas para a criptografia. Como podemos ver aqui na figura 6, o processo inicia com o consumidor de contexto enviando uma solicitação de informações de contexto, que é recebida pelo módulo Authorization Manager. Esse módulo extrai os atributos e os organiza, enviando em seguida para o Policy Decision Agent, que é responsável pela consulta das políticas que estão armazenadas na Security Information Base, a SIB. Primeiro é feita a verificação das políticas de controle de acesso. E se o retorno for positivo, o PDA executa então a consulta das políticas de gerenciamento de criptografia para obter a especificação do algoritmo a ser usado e, eventualmente, a chave caso ela esteja armazenada. O resultado das consultas é então retornado ao Authorization Manager e, caso ele seja negativo, ele avisa ao solicitante a negação de acesso
e, se for positivo, segue para a fase seguinte. A segunda fase é a de requisição de contexto. O objetivo dela é obter as informações de contexto solicitadas. Essas informações elas estão armazenadas no Context Broker em uma estrutura de tópicos e são obtidas individualmente para a composição de contexto. Essa fase tem início com o Authorization Manager enviando uma solicitação de contexto para o Context Manager. Essa solicitação contém a especificação das informações e o identificador da mensagem. Esse módulo obtém as informações de contexto com base nas especificações recebidas na mensagem, criando a especificação dos tópicos de forma dinâmica, utilizando a origem dos dados e o tipo de dado. Após obter as informações, o Context Manager organiza em contexto e dá início à terceira fase, que é a fase de fornecimento de contexto. Na etapa de fornecimento de contexto, é feita a entrega do contexto para as entidades solicitantes de forma criptografada. Para isso, o Context Manager envia o contexto, juntamente com as informações sobre a encriptação e as especificações do destinatário, para o módulo responsável pela encriptação, que é o Encryption Agent. Esse módulo faz a encriptação das informações de contexto com base no que foi estabelecido nas políticas verificadas lá na fase de autorização. Após o processo de encriptação, essas informações são enviadas à entidade solicitante. As chaves utilizadas para encriptar os dados, elas podem ser armazenadas na política, no próprio Encryption Agent ou serem obtidas através de um servidor próprio para isso. É importante ressaltar que esse processo de encriptação pode consumir muitos recursos computacionais. E isso ressalta ainda mais a importância e a relevância da utilização de NFV nesse caso, que pode possibilitar a alocação de recursos sob demanda. Com o objetivo de visualizar a implantação da arquitetura, vamos considerar um ambiente hospitalar no qual o paciente tem as suas informações de saúde monitoradas por sensores, como por exemplo pressão, batimentos cardíacos, oxigenação e temperatura, e estas informações são utilizadas por diversas aplicações. Essas aplicações consumidoras podem ser, por exemplo, um monitor presente no quarto do paciente, que apenas exibe as informações, uma aplicação de gestão de pacientes hospedada no servidor do hospital, que tem acesso às informações de forma completa do paciente, ou uma aplicação móvel no celular do médico. Nesse cenário simples, nós poderíamos controlar quais informações podem ser acessadas por cada um dos consumidores de contexto, estabelecendo políticas de controle de acesso com base, por exemplo, nos atributos dos dispositivos. Cada quarto poderia ter uma instância do Context Broker também para agregar as informações dos pacientes ali internados, auxiliando na organização da arquitetura. E do ponto de vista de criptografia, nós poderíamos considerar informações como IP, endereço MAC e horário da solicitação para determinar qual tipo de criptografia utilizar, usando, por exemplo, um algoritmo mais robusto para informações de contexto mais completas e complexas obtidas pela aplicação no servidor, ou adaptar o tipo de criptografia de acordo com a localização do dispositivo do médico. Caso ele estivesse na rede externa, utilizar um mecanismo de criptografia mais robusto, de chave mais restrita. Vamos tratar agora do andamento da pesquisa. Essa pesquisa pode ser dividida em 3 fases. Na primeira delas, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de levantar o referencial teórico a respeito dos temas relacionados à proposta. Foi feita então a definição do problema e dos objetivos e a seleção e análise dos trabalhos relacionados. A segunda fase representa o projeto da arquitetura. Ela englobou atividades como a definição dos módulos e as funções da arquitetura, seleção das técnicas a serem utilizadas e a elaboração das diretrizes para as políticas. Com relação a esse último ponto, ainda é necessário que nós aprimoremos as políticas de criptografia, no sentido tanto de delimitar melhor como será a sua formatação quanto a sua consulta, mas também para analisar questões relacionadas ao desempenho nas consultas dessas políticas. Já a terceira fase, a fase de validação, tem o objetivo de verificar a efetividade e avaliar o desempenho da arquitetura. Com relação a isso, temos os passos iniciais da elaboração do projeto da validação. Pode ser visto nesse slide. Bom, as fontes dos consumidores de contexto serão escritas em Python a fim de simular dispositivos e gerar a carga de trabalho conforme modelado.
Para a construção dos módulos da arquitetura, estamos utilizando a biblioteca PyAbac, o Broker Mosquito para simular o Context Manager e o MongoDB para armazenar as políticas. Definimos até então que vamos utilizar JSON para modelar as políticas, por permitir uma melhor adaptabilidade. Como os módulos são executados como funções virtualizadas, estamos analisando e testando duas ferramentas. O OSM, que é um orquestrador de VNFs, e o OpenStack, que é uma plataforma para nuvem e que possui um módulo de gerenciamento de VNFs, que é o Taker. Pretendemos utilizar como métrica de avaliação até então a taxa de efetividade na aplicação das políticas, tanto de controle de acesso quanto de criptografia, o tempo de resposta no atendimento às requisições e a latência na execução das funções de segurança em cada um dos módulos. Finalizando nossa apresentação com as considerações finais, neste trabalho nós trouxemos a proposta da arquitetura para compartilhamento de contexto em IoT, apresentando seus componentes, funções de segurança e as estratégias utilizadas. Comparamos ainda a nossa proposta com trabalhos existentes na literatura, que possibilitou enxergar o potencial dentro de um cenário modelado. Por fim, nós mostramos o andamento da pesquisa, ressaltando ainda a necessidade de esforços para melhorar a elaboração das políticas e a conclusão da etapa da validação. Essas são as nossas referências. Muito obrigado pela sua atenção.